Muito boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando pela live, mais uma live da Secretaria Municipal de Comunicação Social, diretamente aqui da Prefeitura de Barra do Piraí. Hoje nós vamos falar a respeito da violência contra a pessoa idosa em tempos de pandemia do coronavírus. Estamos aqui hoje devidamente equipados contra a proliferação do novo coronavírus e espero que você em casa também esteja desta forma. Estamos aqui hoje para fazer esse bate-papo com as profissionais Flávia Simplício André Stanik, ela que é especialista em serviço social e presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e também aqui representando a Secretaria Municipal de Assistência Social. Ao seu lado, Ana Carolina Tomás, ela é assistente social, especialista em políticas públicas e gestão governamental, também membro do Ministério Público da Tutela Coletiva de Barra do Piraí. Ana Cristina da Rocha é psicóloga e enfermeira, especialista em infectologia. E aqui também a Rosane Cunha, fisioterapeuta, especialista em envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Ao longo deste nosso bate-papo, você pode nos acompanhar e interagir conosco através de perguntas aí do nosso Facebook. Passe adiante esse debate, porque é muito importante, principalmente por conta do mês de junho. Estarmos encerrando amanhã o Junho Violeta de combate à violência contra os idosos. No entanto, é preciso que a sociedade esteja consciente de que esta responsabilidade se estenda por todos os dias desses longos anos que a gente deseja viver, não é verdade? E muito mais do que isso, denuncie violências contra os idosos através do Disque 100. Eu vou começar com uma pergunta genérica e vocês vão poder debater a respeito, a gente conversa a respeito deste tema. Como é que tem sido durante esse período de pandemia? Já vamos aí para mais de 90 dias. Vou começar com a Flávia, que é aqui da assistência. Essa questão do Junho Violeta, Flávia, e a questão da violência contra os idosos. Então, boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, né? É muito importante ter esse espaço para a gente falar, né, da violência contra a pessoa idosa. Então, assim, eu gostaria de agradecer, né, a secretária Paloma, que foi quem teve essa iniciativa, em conjunto com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, tendo em vista o protagonismo do idoso, né, da pessoa idosa. A gente precisa falar sobre esse protagonismo, né? Então, assim, com relação, né, à violência, a gente tem acompanhado os dados, né, com relação, porque a gente vive um momento, né, que tempos são esses, né? A violência contra a pessoa idosa em tempos, né, da pandemia do coronavírus. Que tempos são esses, né? E eu até gostaria de começar aqui com uma poesia, né, de Cora Coralina, que ela fala o seguinte: o tempo. Eu sou aquela mulher a quem um tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não a desistir da luta. Recomeçar na derrota. Renunciar a palavras e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos e ser otimista. Então, que tempos são esses que a gente está vivendo, em que o idoso, né, que está ali acostumado com as suas rotinas, no seu cotidiano, né? Essa liberdade de ir e vir, né? Sim, e de repente se vê numa situação que ele tem que manter o distanciamento social. Então, daí a importância, né, dessa live, porque para além da gente ficar falando, tem muito idoso na rua, a gente precisa criar estratégias para, né, estar orientando esse idoso. E aqui hoje, essa live, a gente tem essa oportunidade, a gente tem esse lugar de falar dessa importância, né, do distanciamento social. Então, é com muita alegria, né, que eu estou aqui hoje. E é sempre aquilo, né? Respeitar o idoso é tratar o próprio futuro com respeito, né? E às vezes eu lembro que eu comecei a minha militância, né, há 11 anos atrás, lá na UERJ, quando eu era bem menininha ainda, né, com os idosos da Universidade Aberta da Terceira Idade, onde eu tive a oportunidade, né, de estar ali com os idosos, aprendendo essa importância do respeito ao idoso. Porque para além da gente ficar falando, né, a gente tem visto nas redes sociais pessoas depreciando, né, a pessoa idosa, falando que vai trancar a pessoa idosa dentro de casa. Nossa, quer
absurdo. Isso é uma violência, né? Falar dessa forma. Então, assim, é muito importante a gente ter esse canal aqui hoje, essa oportunidade, né, junto com as colegas, né, cumprimento os colegas, para a gente poder falar, trazer, para além da violência, a gente também trazer as estratégias. Exato. Aqui hoje a gente tem esse momento. Exatamente. E por conta dessa... O distanciamento social, não sei se vocês vão concordar comigo, ele veio elucidar muito mais algumas figuras. E a figura do idoso foi elucidada de uma forma ampla, Sim. porque o idoso era aquele que muita gente no Brasil, o idoso ainda é visto como velho. E velho pra gente é trapo, não é? É aquilo, né? Para muitas famílias, fica escondidinho e agora ele apareceu. E infelizmente é a maior vítima desse novo coronavírus. Sim. E eu passo até a questão para a doutora Ana Cristina. A cabeça do idoso, por exemplo, minha mãe tem 82 anos, ela não aguenta ficar mais dentro de casa. Por sorte, ele tem um quintal, ela distribui não dá comida para os bichos, assim que ela fala, e faz as labutas delas. Agora, esse idoso que mora num apartamento, que tem filhos que trabalham, tem que tomar conta de neto, bisneto, e muitas das vezes é até deixado de lado. Como está a cabeça, a psicologia de uma família que já vê há mais de 90 dias esse momento diferenciado? Primeiro, boa tarde a todos, né? Agradeço pelo convite, é muito bom estar aqui. Eu acho que é um assunto que sempre tem que estar em pauta, e essa questão dita, né, de que velho é trapo, idosos são pessoas mais experientes, e nós estamos vendo que, com o passar dos anos, o Brasil tem conseguido alcançar uma linha de faixa etária cada vez maior. Ainda não alcançamos países europeus, né? Mas a gente chega lá, e a gente chega lá com muita qualidade de vida, a gente chega lá com idosos que ainda produzem, com idosos que ainda estão no mercado de trabalho, com idosos que ainda ajudam os seus filhos a criarem os seus filhos, os seus netos. E nós temos idosos que ainda criam os seus bisnetos. E aí, nesse momento de pandemia, é muito complicado. Quer dizer que tem idosos que vão para a terceira idade para os bailes, né? Dançar, Sim. fazer seus teatros, suas danças. Sim, fazer E sua agora? dança de salão. E agora? Como é que fica? E agora como é que fica, né? E aí, assim, a cabeça do idoso, ela não vai estar muito diferente da nossa. A diferença é que eles têm uma questão de anos de experiência. Só que eles têm tanto medo quanto nós. Nós estamos com medo de sermos infectados. Nós estamos com medo do amanhã. Nós estamos... É notório no ser humano o medo do amanhã. Por isso que às vezes a gente vive a depressão, que é o passado, e a ansiedade, que é o futuro. E a gente não vive esse presente. E às vezes é tomado esse direito do idoso de viver esse presente. É tomado como? E aí de uma forma muito especial, né? Porque nós sabemos aqui, eu acho que vocês vão poder falar de uma forma mais peculiar, muitos idosos aqui contribuem financeiramente para as suas famílias. E nesse tempo em que a pandemia não existia, esse idoso era praticamente uma mão de obra barata nas suas casas. Eu sei que pode ser um pouquinho chocante, mas é. E agora, como é que a gente faz com esse idoso aí há mais de 90 dias nas suas casas? E aí começa aquela história, vamos mandar para casa do irmão tal, vamos fazer uma permuta, vamos dar um jeitinho, vamos tentar levar num geriatra ou conseguir um ansiolítico por telefone, vamos dar uma dopadinha nele? Isso é uma coisa muito séria. Então esse idoso, ele precisa de atividade, ele precisa de proteção, ele como qualquer outro ser humano, mas com a questão da idade, com a questão das comorbidades que vem arrastando junto com a idade, ele está muito mais propenso a ser infectado pelo Covid do que as outras pessoas. Então, na verdade, não é que ele esteja no grupo de risco. Ele está no grupo de risco exatamente porque ele está vivo. Porque ele está vivo e porque ele está atuante. Se ele tivesse acamado, a infecção chegaria até ele. Aí você me disse da sua mãe, né?
E aí eu vou dizer algumas coisas. Tá na hora de voltar, idosos queridos, voltar para os seus hobbies, né? Voltar a cuidar dos seus bichinhos, voltar a tratar das suas plantas, voltar a olhar para si mesmo, voltar a fazer as suas coisas. Filhos, não se esqueçam que os seus pais um dia se vão. E não se esqueçam que um dia vocês também serão avós. E será que vocês gostariam de serem esquecidos? Mas nós não podemos levar as crianças para ver os avós. Perfeito, mas o seu filho pode perfeitamente pegar uma folhinha, você pode pegar uma folha em branco e dar para ele desenhar e colocar dentro de um saco plástico, grampear e ensinar para o seu pai. Vai falar: pai, estou passando aí, estou colocando debaixo do portão, estou colocando debaixo da porta, vovó, eu te amo, no coração, saudades de você. Isso faz toda a diferença, né? Isso faz toda a diferença. E esse idoso, a gente precisa entender que assim como nós temos medo, assim como nós temos receio, assim como nós estamos, é o apocalipse, é o fim do mundo, está acontecendo o quê? Né? O Covid, ele está aí, ele não está brincando de ser Covid, nós estamos brincando, nós, senso comum, população de uma forma geral, eu acho que a gente tem brincado com o vírus, e o vírus não brinca de ser vírus, ele está para contaminar, e ele vai contaminar aquele que tiver mais suscetível. Exatamente. E a gente pode voltar a essa fala de como que esse idoso ele pode trazer uma repercussão muito mais saudável para o seu dia a dia. Eu tenho uma experiência interessante que eu queria compartilhar mais tarde. Sim. Doutora Ana Carolina, a doutora Ana Cristina falou algo a respeito sobre o envelhecimento, que o Brasil está quase se assemelhando a países europeus com uma idade mais avançada com os seus idosos. Você que tem uma liderança no Ministério Público, como é que é essa fiscalização, entre aspas? Os governos, as políticas públicas estão se voltando mais para a melhor idade mesmo ou ainda estamos engatinhando? Então, eu percebo que a gente ainda está engatinhando, porque por mais que a gente tenha essa percepção que a população idosa tenha aumentado, a gente ainda não tem essa consciência que temos que criar espaços de fala para elas e criar locais, né, para elas se socializarem, interagir e poder discutir a política, né, em si, porque a gente percebe quando tem os conselhos municipais, né, para a participação da população, pouco da população civil participa. Geralmente são mais representantes das instituições que participam e a sociedade civil participa pouco, o que também causa uma preocupação e também uma diminuição de criação de políticas ou programas voltados para a pessoa idosa. No Ministério Público, quando a gente fiscaliza, né, eu faço parte de uma equipe técnica composta por mais um assistente social e 2 psicólogas. Então nós fiscalizamos instituições de acolhimento, né, para a pessoa idosa. Temos contato com a proteção básica, né, que é a assistência e a saúde e outros equipamentos, para tentar articular algum atendimento ao idoso e a sua família, né? Porque tem aquele idoso que mora sozinho, mas tem um que faz parte do grupo familiar, que infelizmente pode estar numa situação de risco, vulnerabilidade ou com algum dos seus direitos violados. Então nossa intervenção é para orientar, verificar se de fato tem essa violação de direito ou não e se articular com a rede, né, para a gente ver o melhor encaminhamento. Rede? O que seria rede? Então, a rede de proteção social. Sim. Que seria assistência, né, o CRAS ou CREAS, na parte da criança e adolescente, né, conselho tutelar. Conselho de idoso também, eu me articulo bem com a Flávia, a gente sempre faz uma troca de informação importante, né, porque nossa atuação é muito pontual. Então a gente precisa desses profissionais da ponta para poder acompanhar a família e também dar prosseguimento às intervenções. Então por isso que é bom essa articulação que a gente tem com os profissionais.
mas infelizmente ainda é muito poucas políticas e programas voltados para essa população idosa. Nessa questão, inclusive, envolve saúde. Saúde, nós temos aqui a fisioterapeuta, a Rosane, que é muito conhecida em Barra do Piraí também, é especialista em envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Essa equiparação, não tem nada equiparado ainda, ou esse engateamento do Brasil também se vê na saúde. A gente já vê assistência, idade. A saúde também está aquém do que... Digo a saúde como um todo, né? Então, boa tarde a todas e a todas. É um prazer, né, fazer parte dessa roda de conversa. Agradecendo a todos, agradecer a Paloma sempre pela lembrança, o Franklin, Ana, amiga, Ana, conhecida de hoje, Flávia. Em relação à saúde, o grande ponto hoje, né, e que faz com que as políticas públicas não aconteçam, é a questão da falta de notificação de que existem essas violências, que esses atos são praticados, e quando a gente fala, né, de violência contra o idoso, a gente, assim, os dados que apontam que 78% dessa violência acontece dentro do domicílio. Mas essa violência, quando eu notifico, quando eu observo que essa violência acontece dentro do domicílio, e diferente do que as pessoas falam, que é o cuidador, não, esse ato acontece pelo membro da família, seja ele o marido, seja ele a esposa, seja ele o filho, o neto. E por que isso acontece? Muitas das vezes, o que aconteceu com a pandemia, né? Em relação à pandemia, que antes o velho, a idosa, o idoso, eles ficavam em casa sozinhos, muitas das vezes, como a doutora Ana falou, tomando conta do neto, fazendo os afazeres, e não tinham muito esse contato. Só que em momento de pandemia, 90 dias, isso trouxe todo mundo para dentro de uma mesma residência. Então, é aquele idoso, aquela idosa que tem hábitos específicos da sua geração e que vai de frente com as demais gerações. E o que se observa hoje, conforme já foi dito também, que o idoso é um mantenedor de grande parte das famílias. A exemplo de Barra do Piraí, onde temos um número, já fizemos uma pesquisa no Conselho do Idoso, numa época que eu fazia parte, e os domicílios de Barra do Piraí têm uma porcentagem bem elevada de idosos que são os mantenedores. Eles são mantenedores, mas não significa que eles são sujeitos de fala. Ele é aquele que sustenta. Não são sujeitos de fala porque não deixam, né? Não é sujeito de fala porque aquele momento dele, para a maioria, já passou. Ele hoje, ele tem que estar vivo para que tenha a forma de manter através das suas pensões. Ou até mesmo através do seu trabalho, porque muitos idosos têm trabalhos ainda, alguns mais velhos, têm trabalhos com renda melhores. E daí é interessante ter esse idoso vivo para que essa renda familiar seja mantida, esse status familiar. Quando a gente fala de Covid-19 e fala de doença em si, a gente teve no início dessa pandemia a fala da seguinte forma, que os velhos seriam os últimos em relação à fila, em relação a um leito de hospital. A seleção, né? Seriam escolhidos, os mais novos seriam escolhidos na frente. É o preconceito em relação à idade. Foi sim. Então isso é importante trazer. O porquê disso tudo? A falta de política pública da saúde, propriamente dita, trouxe essa dinâmica para esse dia a dia. Porque não há um escopo, né? Não há uma questão montada
em relação à saúde de um modo geral. E quando surge uma pandemia onde vários públicos são acometidos, né, houve essa seleção. A quem já viveu muito, ele pode esperar na fila. E vamos chamar os mais... Só o Brasil trouxe um olhar diferente em relação a esse público. Todos os sentidos, né? Nós não... verdadeiro. Na verdade, o maior público acometido não é de idoso. A gente teve aqui um mesclado. Houve idoso, mas houve jovem, houve mãe, gestante, houve recém-nascido. Então a gente trouxe outro cenário para o mundo. Exatamente. Agora, eu estou vendo que vocês estão meio retraídas. Podem fazer perguntas entre si também, porque eu fiquei como advogado do diabo. Eu queria falar para todo mundo na parede, mas vocês podem, conhecendo a realidade, fazer essas pontuações também. E você que está em casa nos acompanhando, continue, fique em casa. Daqui a pouco nós vamos ler algumas perguntas que já estão chegando para a nossa rede social, facebook.com/PMBP-oficial. Nós estamos hoje fazendo essa live, a violência contra a pessoa idosa em tempos de pandemia do novo coronavírus. Fica à vontade. Em relação a essa questão, já que você abriu para nós, fazendo, né, estudando, e todo mundo falando que o idoso era o sujeito, o patinho feio, né, em relação à questão do Covid, porque ele que tinha que ficar em casa, essas condições de prender em casa, o cata-velho e outras coisas que surgiram na mídia. Tem uma questão que Flávia pode falar melhor, é a questão do Estatuto do Idoso, que dá liberdade a esse sujeito do ir e vir. Se ele tem sanidade, ele pode decidir se ele quer ficar em casa ou se ele quer sair. Exatamente. Sim, é Então, a questão do protagonismo da pessoa idosa. Ele tem o direito de decidir, entendeu? Porque a gente vive muito uma visão, o Brasil vive, assim, mundo, né? De uma visão capitalista, em que o idoso ele se aposenta e ali ele passa por um processo de perdas, ele não serve para mais nada. Não é assim, a gente precisa valorizar a pessoa idosa. A gente precisa valorizar esse protagonismo, né, desse segmento, do cidadão, né, da melhor idade. Os primeiros decretos foram aparecendo no município de Barra do Piraí. Já está no seu decreto número 62, que vai ser publicado hoje. Um dos primeiros decretos foi que a população, muitos internautas, inclusive nas redes sociais do próprio prefeito Mário Esteves, eles questionavam, não vai ter uma punição contra o famoso cata-velho, né? Como se o idoso fosse aquele cachorro que ficasse na rua, que tinha carrocinha. E como é que vocês lidavam com isso? O Ministério Público certamente recebeu muitos questionamentos que o MP precisa ser questionado, precisa ser provocado. Tem ido até onde? Como que vocês têm filtrado essas situações? O idoso quer jogar a dama. Convivência, fortalecimento de vínculos. Exatamente. Ai, que saudade de vocês. Pois é. Como é que esses dois mecanismos lidam ainda até hoje com esse direito de ir e vir? E tolhido talvez pelo até próprio familiar, eu vou chamar pegar o senhor na rua. E também existe uma coisa, dá licença, só um minutinho. É interessante, chega uma determinada fase da terceira, da quarta idade, onde o idoso ele fica muito parecido com o adolescente. Exato. Ele fica muito parecido com aquele jovenzinho que diz assim... Eu vou e ponto. Não, passei pelo sarampo, passei pela ditadura, passei por não sei o quê, passei pelo... Peste negra. Exato, pela peste negra, violeta, amarela. Não vai ser esse vírus aí que ninguém enxerga que vai me matar, não. Então isso não é uma questão de insanidade. Isso é uma questão própria do idoso.
Então ele vai querer sentar assim na mesinha dele de dama para jogar e ele vai se sentir extremamente importunado quando a gente fotografa e a gente denuncia isso, porque assim, gente, desculpa, eu tô arrumando aqui, mas o negócio é tenso. Tenta falar de máscara com óculos, né? Só para deixar claro, depois eu vou tirar e vou descartar. Então, assim, tenta tirar esse idoso, tenta tirar ele à força. Aí a gente pergunta, cadê aí, então, o direito de ir e vir dele? Então, na verdade, ele não tem que ser retirado, ele tem que ser orientado, ele tem que ser esclarecido. Sim. Né? Assim como crianças, adolescentes, jovens e uma fase, né, a segunda melhor idade, a gente tem uma comorbidade aí que levou essa segunda faixa etária para o óbito e não se esperava que isso acontecesse. A gente não esperava isso. A gente esperava sim que os idosos falecessem, né? Que eles falecessem e a gente chegou num tempo em que teria que se escolher. Quem é que vai viver? Agora, o direito de ir e vir é cortado dele quando você tira dele o poder de escolha. Não porque ele quer escolher, mas porque você simplesmente não dá o direito dele escolher o que ele quer fazer. Ele tem que dizer, eu não vou para a praça jogar dama e nem xadrez, porque eu posso me contaminar. Eu não posso sair cumprimentando todo mundo na rua, eu não posso andar com a máscara no queixo, eu não posso andar com a máscara abaixo do nariz, eu não posso andar sem a máscara. E uma outra questão, nessa fala, te cortando, é que, na verdade, essa punição em relação à Covid-19, não só o idoso, mas qualquer um de nós, caso saiba que é acometido pelo Covid e esteja na rua contaminando outras pessoas. Exatamente. Esse está aberto a sofrer a sanção. Exato, por isso que eu fiz essa pergunta, os dois mecanismos que estão diretamente ligados a isso. Uma fiscalização do CREAS, não sei se é o CRAS, o CREAS, ou o próprio conselho do idoso e o próprio Ministério Público, né? Fica à vontade. Não, eu ia falar assim, que recai muito no que os colegas falaram, né? A questão da sanidade do idoso. Eu tenho tias, um grupo de tias que moram numa mesma casa, são idosos, são 5, e no início do isolamento social, eu fui até a casa delas, né? Conversando, me ofereci para poder fazer uma compra, alguma coisa que elas precisassem na rua, e uma delas falou para mim assim, mas você não vai saber escolher as coisas que eu gosto de comprar? Complicou. Não, aí no primeiro momento fiquei assim, tipo, uma raiva, né? Por quê? Mas. Contou até 10. Contei até 10, mas eu me respirou. coloquei no lugar dela. Sim. Porque ela mora num bairro afastado do centro da cidade. É a oportunidade que ela tem de ir na rua, ver pessoas. Verdade. Eu ia privá-la disso? Chega lá e corta isso. Porque se eu também estou angustiada com esse período de isolamento que começou, mas não tem um fim pra gente. E como é que eu ia proibir ela? Porque é uma pessoa lúcida, não tem dificuldade de anular. O que eu poderia justificar? Mas aí o que nós fizemos? Um sistema entre elas. Uma vez na semana vai um deles com um primo meu que não é grupo de risco na rua, faz as contas e volta para casa. E higieniza tudo. De certa forma, né, mantendo esse hábito, elas mantêm a saúde mental delas. E eu não teria como realmente proibir. Poderia ajudar, mas proibir não. Sim. Mas, assim, outra ferramenta que eu acho que também ficou muito visível nesse isolamento social é a questão do diálogo. Sim, Eu acho que a conscientização, a conversa, tipo, eu não posso ir ali, não. Você pode, mas tem que tomar as devidas precauções. O idoso é grupo de risco, por quê? Você explica o porquê. O MP, né, principalmente na tutela coletiva, se mandou ofício, pediu que os municípios mandassem os decretos, né, com as ações preventivas que eles fizeram para prevenir os habitantes. E o papel do MP foi esse, né? Fiscalizar quais são as medidas e se a saúde também está tendo, os profissionais da saúde estão tendo os equipamentos necessários para atender
o próprio prefeito hoje, na inauguração do novo colégio Mário Mariottini, ele relembrou da abertura talvez um pouco precoce no estado de São Paulo das escolas estaduais. Sim. E que isso vai gerar uma certa pandemônio, que vai gerar o maior estado, exatamente, o maior estado do Brasil, que vai fazer esse tipo de, digo, uma insanidade, que pode ser que as crianças estejam dentro dessas escolas, tendo que voltar para casa, levar o vírus dessa questão, e ele se comprometeu a sempre que tiver que tomar uma decisão, e ratificou, confirmando que vai tomar decisões baseadas em dados científicos. E isso, mais uma vez, a gente tira até o chapéu para o governo municipal nesse sentido de estar buscando essas saídas, essas questões. Né? Agora, Flávia, a mesma pergunta que eu fiz para ela, para Ana, essa questão, como é que é em nível municipal? Então, daí a importância do Conselho Municipal de Defesa, né, dos direitos da pessoa idosa do município, a gente teve essa aproximação, né, com o poder público municipal, né, também estadual, nacional, Conselho Estadual, Nacional, na fim de quê? De ver, acompanhar o que tem sido, né, pleiteado, as ações, estratégias para o público idoso, né, para a população idosa. Por exemplo, a prefeitura a gente vem acompanhando e vale a pena divulgar. Nesse período de pandemia, a prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, criou uma rede de apoio, de suporte à pessoa idosa, que é o Disque Melhor Idade. Pegar minha colinha aqui. Fica à vontade. Que é o telefone 999 40 45 94. Pode repetir? 99 40 45 94. É uma rede que esse idoso, ele pode ligar, né? Ele pode pedir para participar, né? Solicitar participar dos grupos, né? Que a gente tem acompanhado os idosos nos grupos de WhatsApp. Então, se você gostaria de participar, você é idoso, gostaria de participar, é importante, ligue para o Disque Melhor Idade. Se você conhece um idoso, pergunte a ele se ele tem interesse em estar... Curiosidade, esse Disque Melhor Idade é para tirar dúvida? Vocês, tipo aquele CVV que você também fica conversando com o idoso, que o idoso gosta de conversar. Sim, sim. Eu falei que tem uma mãe de 82, ela foi contando histórias lá atrás. Então, isso é bom para ela e bom para quem está ouvindo. Como é que é essa questão do Disque? É uma rede de apoio, de orientação. Às vezes o idoso ele liga querendo saber com relação, por exemplo, ao coronavírus, porque a gente tem visto que tem muito fake news, né? Nesse tempo de pandemia surgiram muito fake news. Então, às vezes o idoso liga para saber. E aí a gente vê essa articulação da rede, né? Até assistência social articulando com a saúde, né? Para poder responder esse idoso. Então, se você conhece algum idoso, né, é importante perguntar a ele se ele tem interesse de participar, né, dessa rede, né, e para que ele possa participar nesse momento, né, de isolamento social. Né. Você que está nos acompanhando, estamos aqui ao vivo, são 4 horas e 33 minutos, horário de Brasília, a Prefeitura de Barra do Piraí realizando mais uma live agora com profissionais que lidam e são especialistas em políticas públicas voltadas para o idoso. A violência contra a pessoa idosa em tempos de pandemia do coronavírus. Estamos aqui ao lado e batendo esse papo gostoso com a Ana Carolina Tomás, que é assistente social, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Ana Cristina Caldas da Rocha, ela é psicóloga, enfermeira, especialista em infectologia. Flávia Simplício, muito conhecida, especialista em serviço social e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Você pode mandar a sua pergunta e já vamos encaminhar para as profissionais. Foi só uma questão de assim, você pensar ou o clube da Luluzinha mesmo, que você quis montar, Flávia? Como é que foi? São mulheres mesmo, porque tem um fino trato? Como é que é? Na verdade, assim, essa ideia surgiu, né, da secretária Paloma, né, até a gente agradece por ter esse lugar de fala, né, enquanto conselho, enquanto militante na área do envelhecimento. É importante a gente ter nesse tempo de
pandemia, a gente tem esse espaço para a gente poder falar, poder orientar os idosos. Por exemplo, o idoso agora que está em casa, ele está tendo acesso à informação. O idoso lá em Dorândia, no Turvo, lá em Califórnia. Fora do Brasil também. Não? Vai que aparece o idoso aí, uma pessoa que está lá na China nos ouvindo. Está tendo acesso à informação. Exatamente. Que é super importante. Então, assim, eu tô até emocionada, porque, assim, gente, ter um canal desse, que a gente sabe que está alcançando, né, vários idosos, os familiares também, que é importante, né, esse acompanhamento da família, do idoso nesse tempo tão... As políticas públicas, porque muito se fala em políticas públicas, foi muito divulgado e criado em vários grupos, conselhos, etc. e tal, em governo, sobretudo governo de esquerda. Mas as políticas públicas hoje estão paralisadas. Não por conta de estarmos no governo de direita, não é nada disso. Mas como é que vocês estão lidando com essas questões? Barra do Piraí, quantos idosos tem? Quantos estão sendo eram ou estão sendo, vamos colocar, são assistidos pelas políticas públicas da assistência social? Em números? Cerca de quanto? Então, assim, tem várias pesquisas, vários estudos, mas assim, acredito aí que é um número bem abrasivo. Eu não vou saber te dizer agora o certo. 3 mil? Não, muito mais. Mais que isso? Muito mais. 9 mil? Porque a gente é uma população de quase 100 milhões, né? Não, de Barra do Piraí. Não, de Barra do Piraí. 100 milhões? 100 mil. 100 100 mil, mil. perdão, 100 mil. Sim, tá nervosa. É. Essas políticas públicas estão congeladas. Não, por exemplo, a gente tem o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é importante a gente falar. E para você idoso que está em casa, aproveite esse tempo para ler o Estatuto do Idoso. Por quê? Quando você lê o Estatuto do Idoso, você sabe, né, os seus direitos. E sabendo os seus direitos, você pode reivindicá-los, certo? O Estatuto do Idoso é recente. A gente tem a Constituição Federal de 1988, né? A Constituição Cidadã lá em 88. E a gente vê que o Estatuto do Idoso ele só vai ser criado em 2003. Então, assim, é muito recente. É muito recente. Então, assim, a gente vê a importância de a gente estar falando, né? E também o papel, um dos papéis do Estatuto do Idoso é essa questão que ele vem tipificar os crimes contra a pessoa idosa. Que até antes, né, tinha aquela questão, falava-se do idoso, mas do Estatuto não. O Estatuto ele vai tipificar, né, os crimes ali, a violência. As punições são mais... Sim, a gente, por exemplo, agora, em tempo real, a gente tem acompanhado os idosos, né? A questão da violência com relação à violência financeira, né? Aquilo que você estava falando um pouco, essa questão da imposição, que às vezes a família não respeita esse protagonismo do idoso ali com relação ao benefício dele, né? Ou a pensão, e aí faz uma imposição de como utilizar aquele dinheiro. E a gente também tem acompanhado que muitos idosos têm recebido ligações, né? Fake news. Então é importante a gente orientar vocês aqui dessa questão, né, Carol, do suporte, mas assim, sempre recorrer ao suporte de pessoas da sua rede, né, da sua rede de apoio, pessoas que vocês conheçam, é muito importante, porque senão, né, às vezes o idoso ele acaba ali confiando em alguém que ele não conhece, e aí sendo vítima de uma violência financeira, por exemplo. Exatamente. Agora, Ana Cristina, a gente falou aqui sobre como nós entramos, a gente não sabe. Só sabe que o vírus veio de algum lugar, chamado China, a gente não sabe como vai sair. Acreditamos que vamos sair melhores. Também. Esperamos. Mas como que o idoso que adora uma televisão vai sentar de frente para a televisão, citar aí um dos maiores audiências do mundo, que é o Jornal Nacional, senta, vê somente as desgraças, aquilo tudo mostrando para ele que a iminência de um contágio, as notícias que têm permeado o mundo jornalístico e também as casas. Como é que fica isso e a cabeça da família para lidar com o idoso? Então, essa é uma questão importante porque uma coisa que a gente fala é o que vai te acompanhar no seu sono, e o sono é uma questão importante na vida do idoso, porque quanto mais velho você vai ficando, né? Só para a gente ter uma noção, quanto mais adolescente, mais sono. Quanto mais idoso, menos sono. Ele dorme mais cedo e ele acorda muito mais cedo. E a qualidade do nosso sono vai ser o que nós ouvimos antes de dormir, o que nós
comemos antes de dormir, o que nós falamos antes de dormir, o que nós pensamos antes de dormir, o que nós vimos antes de dormir. Então, na verdade, idoso, tenha leveza no que você vai ver, tenha leveza no que você vai comer, tenha leveza no que você vai conversar. Eu entendo que estar por dentro da atualidade é algo muito bacana e hoje eu vejo os idosos antenados e facebookeiros e internautas infinitamente mais do que eu. Então eu entendo que não há necessidade de você estar acompanhando jornais todos os dias no bate-horário, no bate-lugar. Eu acho que essa rotina precisa ser modificada, sabe? Eu acho que nós, pelo menos eu, determino o meu sono, a qualidade do meu sono e dos meus pacientes pelo que eu acabei de ver, pelo que eu acabei de ouvir. E isso não é algo bom. Isso é algo que traz um peso sobre ele. A gente falou de uma coisa importante, que é a questão financeira, e uma coisa que eu venho trazer, né? A gente tem um confinamento social, geral, a gente tem um confinamento social celular, que é a casa, onde a gente está vendo na televisão o tempo inteiro. Esposa, marido, filhos, cachorro, gato, papagaio, idoso. A gente vai ter, como ela disse, 5 idosos, né? São 5 mulheres? 4 mulheres e um homem. Coitado dele. 4 mulheres e um homem. Você imagina o quanto esse homem escuta por dia, gente? Vocês têm noção do que a gente fala? A gente fala e fala com vontade, né? E aí, na verdade, esse confinamento que é global e passa a ser celular, que é coletivo e passa a ser um individual, entre aspas, ele vai trazer uma certa agressividade em alguns momentos. Ele vai trazer tirar a máscara em alguns momentos. Ele vai trazer uma sinceridade exacerbada em alguns momentos. Tanto do familiar em relação ao idoso, quanto do idoso em relação ao familiar também. E assim, que bacana no sentido desse idoso ganhar o direito dessa fala. Tipo, cansado de escutar você falar a mesma coisa? Vamos mudar de assunto? E aí eu acho que, na verdade, assim, quando a gente está falando de política de saúde, eu não sei se fica muito claro para o idoso que tudo isso aqui que a gente está falando, né, esse monte de lei, esse monte de constituição, esse monte de letra, que tudo isso é para o bem-estar dele. A gente está reunido aqui nessa tarde agora para o bem-estar dele. E nem sempre a família ela está compelida para o bem-estar desse idoso. Porque como a doutora Rosane disse, muitas famílias vivem das pensões dos idosos. Mas vivem mesmo, gente. É uma coisa séria, né? Para vocês eu nem vou olhar, porque vocês sabem disso. Mas muitas pessoas e muitas outras famílias não sabem disso. Mas na hora desse idoso ter fala, na hora desse idoso ter escolha, ele é colocado de lado. E aí você precisa, quebra o silêncio e exerce a tua cidadania. Você é um ser humano com direito de ir e vir, com direito de fala. Você é um homem e uma mulher com direitos de escolha. E você pode dizer não, diga não. E quando você disser não e alguma coisa te acontecer, diz que sim. Não é isso? Diz que sim. Agora, resumindo então, o que você falou é que as duas falaram ali de rede de políticas públicas. A nossa casa também é uma rede. Sim. Hoje precisa dessa questão. Doutora Rosane, aí que entra essa questão da saúde também. O coronavírus, ele ataca o sistema imunológico, não é isso? Ele ataca e são várias etapas que podem levar, a gente sabe, ao óbito. Uma delas é o pulmão.
digo isso fazendo um paralelo. Como é que você precisa de fisioterapeuta, precisa-se ter um trabalho dentro dessa rede hospitalar de fisioterapia também para tentar salvar os internos, mas, antes disso, dentro de casa, como é que essa rede familiar, essa célula pode estar contribuindo com o bem-estar do idoso? Então, em falar de idoso e uma das propostas de bem-estar, que a princípio, com a fala de querer mantê-los confinados, além do confinamento, a possibilidade é que a maioria dos nossos idosos, eles têm comorbidades. O que é isso? O idoso, ele é hipertenso, ele tem diabetes mellitus, ele tem problema pulmonar, tem DPOC, hipertensão, ele tem problemas vasculares, ele tem problemas gástricos. A própria depressão também. Ele deprimido, mas isso é um mal geral. Todo mundo. Uhum. O que eu, além de ser especialista em envelhecimento e saúde da pessoa idosa, eu sou especialista em fisioterapia respiratória, sou intensivista. E o que eu observo, né, o agravo, todo esse problema, o maior e que chamou maior atenção, é por conta dessa questão dele ter várias outras patologias. E essa vulnerabilidade dele, esse trato mais vulnerável desse idoso, é que veio fazer com que todos pensassem em deixá-lo mais em casa, confinado, e com isso protegendo. No entanto, o que a gente observa, assim, como a gente já iniciou a fala, que no Brasil, esse olhar que era assim, a faixa etária, acima de 60 anos é aquele que mais vai ser acometido, como o modelo da China, como a França, como a Espanha. Não. Aqui a gente veio com um outro olhar. Aqui veio com outro olhar porque o Brasil é um país de vários vulneráveis. O vulnerável não é só o idoso. O vulnerável é a criança que não tem o que comer, é a mulher que não faz um pré-natal, então por isso acomete as gestantes. É aquele homem da vida média, né, de idade média, que não fez o exame para saber se tinha problema de próstata. E daí, nesse período, desencadeou, porque eu trabalho numa unidade hospitalar de Volta Redonda, ampla, que é assim, que a gente, de uma unidade de terapia intensiva, e lá está bombando de pacientes com outras patologias, porque nesse período de confinamento deixaram de cuidar das outras doenças de base por não poderem ir ao médico ou por não terem acesso a esses médicos, pelos serviços estarem fechados. Então, como eu também faço parte da secretaria de duas secretarias de saúde, Valença e Volta Redonda, e nosso ambulatório fechado. Então a gente teve, nesse período, a gente está com um olhar muito fixo no Covid-19. Mas a gente tem um sequelado de AVC que ficou sem tratamento. A gente tem um cardiopata que deixou de ir ao seu médico. A gente tem o paciente oncológico que, devido à mídia bombardear, fica em casa, ele não foi à consulta dele. Tem uns que nem foram à consulta para fazer quimio ou radioterapia, com medo de serem infectados. Então nós, na verdade, estamos no meio de uma grande pandemia. A pandemia não é só uma pandemia do coronavírus. A gente tem uma pandemia de várias patologias. A gente está aqui no meio, no auge assim, das crises hipertensivas,
dos AVCs hemorrágicos por falta de medicação, porque esses idosos não foram sãos. As suas consultas, que são de 6 em 6 meses, eles não foram. O medo de serem acometidos pelo A Covid. própria suspensão também, né? E, além, os renais crônicos. Renais crônicos. Os renais crônicos. Uhum. Então, o colapso da saúde acontece agora nesse momento onde está havendo as aberturas, né, como é o caso de São Paulo, onde os especialistas, os infectologistas, eles são contra ainda essa abertura. Até porque nós não temos, falando em rede, e rede é assim. Rede não é só assistencial, a gente tem educação. E como que a gente vai colocar crianças com distanciamento? E essa criança vai para casa. E na casa dele tem o vô, tem a avó, tem o pai. E aí o grande colapso chega na saúde. Que é nesse momento que os hospitais, eles não têm mais como assumirem os acometidos pelo Covid-19 e aqueles que têm outras patologias. Já eram atendidos, né? Então, é um caos. Exatamente, porque existe essa rede e essa rede familiar precisa ter todo um cuidado um com o outro e um pelo outro. 9 minutos faltando para as 5 da tarde, vamos abrir a perguntas. Você também pode mandar para nós alguma pergunta a partir de agora. Vou direcionar aqui uma pergunta geral. Parabéns pela live. O Disque Idoso ainda está funcionando? Para Flávia, né? Quais são os retornos que vocês têm deste serviço? Então, o Disque Melhor Idade, ele sim está funcionando, né? Tem uma equipe da assistência social, né? Que ali, qual o retorno que a pessoa pergunta? Se tem retorno. Sim, sim. Muitos idosos ligam, né? Para agradecer, né? Esse espaço que eles têm, que eles podem falar, podem tirar as dúvidas deles, né? Esse tempo, como eu falei aqui, de fake news, tantas informações, né? A gente sabe aí que... Eu não sei se a pergunta, se esse retorno se as pessoas têm ligado, se as pessoas estão utilizando mesmo. Sim, bastante. Os Sim. idosos aqui de Barra do Piraí, né, assim, em sua maioria, né, são bem participativos. A gente vê pelo serviço de convivência, né? Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da assistência social, a gente tem em torno de quase 700 idosos. Então, assim, é um número bastante expressivo. Então, assim, só no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Você Sim. tem uma ideia. Então, assim, sim, a gente tem tido, sim, um retorno bem expressivo. Tem uma pergunta aqui do Stan Torres. Pergunta não, elogio. Parabéns pela live. Ele já fez essa pergunta. Eliane está lá embaixo. Cadê a Eliane, gente? Tem que... novamente. Manda um oi aqui, Eliane, que está filtrando para nós aqui. Muito bem. Parabéns para a Flávia Simplício, nossa ex-aluna do Togo. Ai, que delícia. Renan, em Campo Ciep, Grande. Togo, Renan, Soares Canela, que alegria, um beijo. Isso aí, tá vendo? Tem audiência até de Campo Grande. Olha só, a live tá chegando lá em Campo Grande, gente. O brasileiro. Olha a importância, olha a importância. Brasileiro não tem quase nada, mas Olha a internet importância tem. desse espaço, gente. Essa precisa ser a primeira de muitas. A gente Olha só, precisa falar. Inclusive, eu vou fazer aqui um adendo, você que está nos acompanhando, essa é a 4ª live que a gente faz da Prefeitura. Fizemos com a Ingrid, com a questão do Bolsa Família, o auxílio emergencial. Fizemos também do PROCON, com o Mário Jorge Malafaia. Em seguida, fizemos com Wagner Aieck, secretário de Desenvolvimento Econômico, e hoje, trazendo essas beldades aqui, no Clube das Luzinhas, eu fazendo Cicerone. E, ao mesmo tempo, a Secretaria de Comunicação Social, para você e por você, cidadão barrense, está investindo nesse sentido. Vocês estão vendo lá atrás um pedestal. A Diretoria de Iluminação Pública ainda está fazendo os ajustes para que possamos ter uma iluminação melhor. Nosso departamento de audiovisual também com relação à captação de áudio, para que você possa ser assistido e também nos assistir nessa questão das lives. Agora, para a gente encerrar, porque faltam 6 minutos, é algo rápido, queria que nas considerações finais nós falássemos um pouco, muito rapidamente, sobre as fake news e terminar com a Ana Cristina, que é psicóloga, porque também é algo que afeta o íntimo da gente, não é?
Flávia, como é que vocês têm lidado com isso e até mesmo tendo o Disque Melhor Idade com essas questões de fake news? Então, assim, E suas considerações finais também. Sim, né? Essa questão do fake news, por isso que a importância desse canal, né? Como eu disse aqui, porque quando o idoso ele liga, ali ele recebe a orientação correta. E aí, se não tem aquela informação no momento, depois a equipe retorna para o idoso ou faz articulação com a saúde, porque não pode ser só assistência social, é assistência social articulando com o Ministério Público, com a saúde. Tem que articular para esse idoso ter um acesso de qualidade, né? De envelhecimento de qualidade. Então, assim, acontecem essas articulações para que, né, esse idoso tenha a melhor informação. E assim, desde já, agradeço a todos que estiveram com a gente até agora, agradeço as companheiras aqui, né, nesse debate, aquilo que eu falei, que seja o primeiro de muitos. E você, deixa aqui, você que, né, ouviu falar muito aqui sobre o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, talvez você idoso, você idosa, esteja em casa sozinho, sozinha e quer participar dessa rede. Então, por favor, entre em contato com o Disque Melhor Idade, né? É importante divulgar essa rede, é uma rede de apoio, de orientação, 999 40 45 94. E como a doutora disse bem, Disque 100 para denúncias, né? Para todos os tipos de denúncia, de física, negligência, abandono. E a financeira, que a gente tem visto a dúvida, né, dos nossos idosos, né, nos grupos, com relação à violência financeira. Então, idoso, fique atento, hein? Fique atento às ligações, né? Esses fake news, né? Pessoas que ligam, oferecendo, ou às vezes até com alguma informação sua. Procure, né, alguém para que possa te dar esse suporte, né, nesse momento. Ok, muito obrigado. Essa foi a Flávia Simplício André Stanek, especialista em serviço social e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Temos aqui também, agora suas considerações finais, um pouquinho sobre as fake news. Ana Carolina Tomás, assistente social, especialista em políticas públicas e gestão governamental e também membro do Ministério Público. Eu quero agradecer primeiramente pelo convite para participar dessa live. Foi muito enriquecedora para mim, enquanto profissional. Acho que fez eu refletir ainda mais sobre essa questão do isolamento, o papel de cada um, né? Não só o isolamento, né, como a Ana Cristina falou, o social que a gente está vivendo fora de casa, também o dentro de casa, né? Como se fosse um núcleo. Em relação às fake news, eu oriento, por favor, se vocês tiverem alguém que vocês têm um vínculo de confiança, tente conversar com ele, pergunte se é verdade ou não, porque eu já passei por isso com uma tia minha que recebeu uma proposta de empréstimo por SMS, eu falei com ela que não procedia, orientei, conversei. Então, por favor, gente, tente conversar, tente disseminar informações boas, né, que tragam um conforto para o nosso coração nesse momento. Evite ao máximo de compartilhar informações que vocês acham duvidosas também, já ajuda bastante. Por favor, continue denunciando se tiver algum idoso em situação de violência e vulnerabilidade, porque eu estava até falando com a fala no início antes da live começar, porque por mais que vocês achem que a gente não esteja trabalhando, que a gente demora a chegar na casa do idoso, é porque a gente precisa passar por outros caminhos, outros trâmites antes de chegar na casa do idoso. Mas que a denúncia está sendo averiguada pelos órgãos competentes e a gente está atuando, porque infelizmente também com o isolamento social foi reformulado também nossa forma de trabalhar. Então isso impactou muito no número de pessoas que a gente atendia por dia e o que está atendendo atualmente. Então, por favor, gente, tenha um pouquinho de paciência, mas a gente vai averiguar as situações. E, por favor, também continue, se receber um fake news, verifique com uma pessoa de confiança ou verifique, né, pelos meios de comunicação se procede ou não. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Ana Carolina, também fica à disposição, fica à vontade, solicitando o nosso serviço aqui. Aproveitando o ensejo, Rosane Cunha, suas considerações finais. Ela que é fisioterapeuta, especialista em envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Agradeço o convite. De longa data, fazendo parte como conselheira do Conselho do Idoso, desde o início, desde 2003, e
Esse ano, no início do ano, tive que deixar devido ao grande avanço em relação aos meus trabalhos e pós-graduação, então tive que me ausentar, mas Flávia, Paloma sabem que podem contar sempre comigo, porque é uma bandeira que eu carrego, e essa questão da pessoa idosa. Falar sobre a pessoa idosa, e eu e Ana, a gente, em outro espaço, a gente fala dessa questão do idoso e o jovem, que a gente não deve deixar, né, de perder esse laço, ter essa questão de intergeracional, você fortalecer esse vínculo, faz com que você valorize o outro, um valoriza o outro, o idoso com a sua experiência de vida, que pode ou não ser profissional, porque a gente vê no dia a dia muito idoso que, embora não tenha frequentado os bancos acadêmicos, são pessoas de sabedoria ímpar, que nos ensina dia após dia. Em relação às fake news, o governo federal veio lançando as questões relacionadas ao empoderamento do idoso na questão do digital, a era digital. E foi lançado agora, nesse ano, pela secretaria, né, na verdade pelo Ministério da Damares, a questão da cartilha que traz toda a orientação e como esse idoso tem que ser inserido. Porque quando a gente diz para esse idoso não ficar atento a fake news, não ficar atento às mensagens de texto que chegam, muitos deles, por serem semi-analfabetos ou de uma outra época, eles acreditam em tudo que chega. Então, essa oportunidade de trazer para dentro de Barra do Piraí, eu sei que a gente já agora está paralisado por conta desse momento de pandemia, mas a inclusão digital é muito importante, porque a gente vai falando de uma questão, fake news, para grande parte dos nossos idosos não passa na cabeça deles que existe fake news. Porque o que aparece para eles é verdade. De um tempo que verdade se dizia verdade, mesmo olho a olho. É verdade. E quando você agrega, né, traz esse idoso para fora de casa, nesses grupos de convivência, faz com que ele participe, né, junto ao novo, junto ao jovem, né, naquela entrelaçada de falar, você faz com que ele se integre de que o que é certo e o que é errado dentro desse novo conceito, né, de digital. E só uma coisa que não tem a ver com esse momento, para eu encerrar, é o que diz respeito ao idoso que é solitário, mesmo antes de tudo isso. Ele já era um sujeito isolado. Ele é aquele que ama ir à consulta, que ama ir à fisioterapia, porque ele fica sozinho. E ali é o único momento que ele tem. Ele gosta do centro de convivência, Do seu terapeuta. gosta do terapeuta, mas ainda tem um agravante. Hoje eu assisti uma live com o Kalash, ele é médico, gerontólogo, e ele falava de uma questão dos vínculos, porque muitas pessoas achavam que tinham um amplo vínculo, Agora que a gente está vendo. mas quando eram da vida ativa, quando ficam velhos, doentes, esses amigos sumiram. É porque não eram amigos, eram colegas de trabalho, de uma época de trabalho. E ele entrando para esse momento de aposentado, aí vem essa questão da depressão. Ele sozinho, e a gente vê o número de óbito que aumenta quando ele se aposenta, a solidão. Então, o grande lance da vida é ter vínculos, o novo e o mais velho. E uma frase
para fechar, é da Conceição Evaristo, escritora. A velhice é uma conquista e não uma tragédia. Mas, para quem sofre violência, é uma tragédia. Obrigada. Nós que agradecemos. Eu deixei a doutora por último, Ana Cristina Caldas da Rocha, enfermeira especialista em infectologia e psicóloga, por conta dessa questão que eu elucidei com as demais, não menos importante, mas é algo que vem permear todo o nosso cotidiano e, ao mesmo tempo, vem ainda pesar sobre os ombros da melhor idade. Suas considerações finais e como que esses integrantes desta categoria, desta classe, precisam estar atentos. Eu acho que a gente precisa também lembrar, a gente falou de tanto Disque 100, né, denuncie, mas a gente tem famílias bacanas, a gente ainda tem famílias que amam os seus idosos, a gente ainda tem famílias que os netos respeitam os avós, e a gente precisa cultivar aquilo que é bom e semear aquilo que é bom. Então, a gente precisa aproveitar esse momento, avós, para ensinar os seus netos a fazerem bolos. A gente precisa criar um ambiente de harmonia, de otimismo, de alegria, porque já tem tanta coisa ruim acontecendo, né? Gafanhoto chegando, a areia no deserto do Saara, idoso achando que o apocalipse está aí, daqui a pouco as rãs começam a chegar. Também não vai chegar rã não, querido. Fica tranquilo, não vai chegar. Então, assim, vamos procurar relaxar. O que a gente pode fazer? Ensina, faz 5 almofadinhas de pedrinha, ensina o seu neto a jogar 5 Marias. São as bolinhas de gude, são pinturas. Ensina os seus avós a fazerem pinturas com giz de cera que talvez eles nunca tenham tido oportunidade de pegar. Então, são coisas assim tão pequenas, mas tão significativas. E aí a gente fala só de denúncia, né? Eu vou falar aqui no final da denúncia Pra te também. ensinar o vovô também para jogar Free Fire, né? Por que não? Eu tenho 5 lá, vai querer matar o outro. Vai ensinar o seu neto a empinar pipa, né? No terreno, sem não em ser cima da longe, laje, né? Sem ser longe e com máscara. E aí, assim, são tantas coisas boas que a gente pode fazer, são tantas mesas que a gente pode ter e retratar, né? E o idoso, ele tem essa autonomia hoje de fazer as suas selfies, então faça selfies, plante flores, colha sementes, faça hortinhas, ensina o teu neto a fazer coisas que ele nunca imaginou que ele poderia fazer na vida, porque já tem muita amargura. E aí eu queria só deixar, né? Fica atento, você que é vizinho, você que é amigo, você que é o padeiro, você que é o empacotador, a pessoa da farmácia, começa a perceber falta de apetite, perda de peso, mudança de humor e comportamento, esse idoso com uma higiene precária, né? Um pouquinho mal cheiroso, presença de hematomas ou machucados, armações de óculos quebradas, isolamento, medo ou respeito exagerado por um cuidador. Ou, quando um familiar da casa fala, você percebe que esse idoso ele já se retrai. Alguma coisa está acontecendo. E nós não falamos dos idosos com demência, né? Mas é preciso lembrar que nós temos idosos com demência e que esses idosos precisam ser assim, além, muito além de bem tratados. Porque eles deixaram de ser idosos para serem os nossos filhos novamente. Violência contra a pessoa idosa é crime, passível de punição e de prisão. E aí, a minha colega ali teve a fala dela, e eu queria terminar a minha, um pedacinho de um poema da Cora Coralina. O tempo muito me ensinou a amar a vida, não desistir de lutar, renascer na derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e a ser otimista. Aprendi que mais vale tentar do que recuar, antes acreditar do que duvidar, que o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a nossa caminhada. Então, assim, idoso, você
é 10. Você é maravilhoso e você tem muita vida pela frente e você, pai, filho, filha, neto, bisneto, ame esse idoso que você tem em casa. Não espera ele ir embora para você dar valor, não. Dê valor agora, porque agora é a hora. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês todas. Vamos marcar outras vezes também para que possamos trazer essa riqueza de bate-papo conosco. A Prefeitura de Barra do Piraí, através da Secretaria de Comunicação Social, agradece também o prestígio da sua audiência que ficou conosco pela nossa live em tempos de coronavírus. Nós agradecemos a sua participação também. Você pode também deixar a sua pergunta depois do encerramento dessa live e outros questionamentos também através dos nossos canais de comunicação. A Prefeitura agradece a todos, deseja uma ótima semana e até uma próxima oportunidade. Prefeitura de Barra do Piraí, governo para todos.